Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui da Fórmula Industrial no YouTube. Esse é o nosso primeiro vídeo nessa plataforma, então já se inscreve aí, ativa as notificações, compartilha com as pessoas de interesse comum. Eu não sei se vocês vieram através do YouTube ou através das nossas redes sociais, então eu vou estar colocando na descrição o link do Instagram e do LinkedIn, que são redes que a gente frequentemente postamos conteúdos técnicos dessa área, bem como falamos dos nossos cursos ofertados na área industrial para vocês conhecerem um pouquinho mais. Temos também uma comunidade no WhatsApp, na qual nós temos dois grupos, um para poder fazer network com pessoas da área industrial de todo o Brasil. Então, muitos conhecimentos já foram obtidos, não só na área técnica, mas também no âmbito de pessoas. Então, segue a gente lá, acompanha e participa também, interage, conta um pouquinho mais sobre sua história, quais são suas ambições profissionais, seus desejos, e ver de que forma a gente pode conectar pessoas e estar auxiliando nesse sentido. Temos um outro grupo também, que é um grupo específico, que a gente postamos vagas e oportunidades nessa área industrial, tanto para o nível técnico quanto para o nível de engenharia também. Então participa lá que a gente vai estar atualizando com certa frequência. Nesse canal aqui, a gente tem o objetivo de trazer validações práticas à teoria. Então, nós vamos trazer muitos cálculos aqui de eficiência, de rendimento, de seletividade, de cálculos de recuperação, com o objetivo de efetivamente trazer a realidade prática, aquilo que realmente acontece no meio industrial, à luz da teoria. Então, esse é o nosso objetivo, que a gente vai estar trazendo aqui esses conteúdos no YouTube. Para hoje, está previsto aqui, a gente vai fazer uma modelagem aqui, um entendimento de como fazer, por que fazer e quando fazer, e quais são as alternativas que nós temos para poder fazer um balanço de massa em uma caldeira do tipo aquatubular, que é um cenário comum em qualquer indústria, né? Então, o que é que nós temos aqui? Só fazendo aqui uma explicação breve, antes de nós entrarmos para a nossa tela de edição. Então, aqui a gente tem uma caldeira do tipo aquatubular. Então, a alimentação é feita aqui nesse tubulão superior. Então, nesse fluxo aqui, nessa linha, eu tenho a alimentação de água de caldeira, ela passa previamente aqui por um aquecimento para a gente conseguir reduzir a demanda de energia para poder fazer com que essa água vire vapor na pressão e na temperatura desejada. Então, essa água ela é alimentada nesse tubulão superior e, em seguida, ocorre o processo de mudança de fase, né? Não é uma transformação química, é uma transformação física, em que só está tendo a mudança de fase à medida que ela absorve a energia do processo de combustão, que nesse caso aqui é a queima de um determinado gás combustível. Então, a gente vai ter um entendimento, a gente vai comentar brevemente também sobre a importância de fazer o balanço de massa aqui nessa malha de combustão, quais são as oportunidades que a gente consegue tirar através de ter esse entendimento de como é que funciona a relação ar-gás e se ela efetivamente está sendo mantida dentro daquilo que é o ideal. Então, ter o entendimento e a aplicação prática da questão do excesso de ar, saber se ele realmente está devido, se a eficiência do processo de combustão está ocorrendo dentro do esperado. Então, aqui basicamente hoje a gente vai discutir aqui alguns tópicos para poder fazer o balanço de massa numa condição de operação de um equipamento como esse. Então, supondo que eu tenha alguma falha na indicação de nível e que eu não tenho intertravamento associado. Então, por fins didáticos, a gente vai considerar que eu não tenho intertravamento nessa caldeira, que aqui é um cenário de grande porte, é uma caldeira que opera aqui a 85 bar e gera vapor na ordem aqui de 558 graus após aqui o dessuperaquecedor. Então é uma caldeira do tipo A, né, conforme a NR13. Então certamente vai ter um intertravamento associado por nível baixo no tubulão. Mas por fim didático a gente vai considerar que não existe ou que teve alguma falha nesse intertravamento. Então qual que é a proposta aqui? Supondo que eu estou fazendo a alimentação nesse equipamento aqui, eu perdi a indicação de nível. Então, não tenho essa informação aqui. Nesse caso aqui, esse LT101. Lembrando que esse software aqui que eu fiz o print da tela é o TDPS, que é um software de código aberto, fica disponível para vocês fazerem o download, caso alguém tenha interesse de fazer simulações dinâmicas nesse meio de processos industriais. Então, para esse conteúdo aqui de hoje, eu só fiz o print aqui de uma tela dessa caldeira do tipo aquatubular, que a gente vai discutir aqui só as interfaces do processo, não necessariamente entrar nas malhas de controle de forma mais minuciosa. Então, basicamente, supondo que eu perdi a indicação de nível nesse tubulão superior, quais são as formas que eu consigo
me nutrir de informações e conseguir manter o equipamento em operação de forma segura e eficaz. Então, óbvio que o primeiro recurso que se tem é pedir para o operador do campo só checar lá como é que está o nível no campo, mas a depender do tempo que eu vou retornar com esse instrumento, se torna inviável, impraticável manter uma pessoa lá full time checando essa indicação. Então, a gente vai fazer por cálculo aqui simples de balanço de massa, vocês vão ver que é um equacionamento muito simples, mas que consegue nos trazer muitas informações, desde que bem feito, desde que muito bem equacionado. Então, quando a gente trabalha com vasos com grandes volumes de capacidade de armazenar, as flutuações de nível elas se tornam menos sensíveis. Então, é bom ter esse entendimento, ter esse conhecimento da capacidade daquele equipamento que está efetivamente sendo feito esse cálculo, porque vai impactar diretamente nessas flutuações de nível, ele saber se ele é sensível ou não para variações ali, tanto no vapor gerado quanto na água de alimentação. Então vamos migrar aqui para a nossa tela de edição e iniciar aqui alguns equacionamentos, efetivamente falando. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui? Nessa caldeira do tipo água tubular, dando aqui um zoom, a gente precisa ter o primeiro ponto é fazer o equacionamento geral do que é um balanço de massa, seguindo o princípio de conservação de massa, certo? Então, trazendo aqui para escrevendo essa equação, o princípio de conservação de massa, basicamente, a gente tem que a entrada de um sistema, isso daqui não se aplica só para uma caldeira, para qualquer sistema que tiver, tá? Então, primeiro vou fazer a equação geral, depois a gente vai fazendo algumas considerações e fazendo alguns cortes. Então, a entrada no sistema menos a saída mais a geração menos o consumo é igual ao acúmulo. Então, o que é cada termo aqui? Obviamente que a entrada é aquilo que está sendo alimentado na caldeira, seria a água de alimentação proveniente do sistema de tratamento que vai fazer a remoção de sais e oxigênio para poder ter uma água devidamente em condições de alimentar aquele sistema. A saída seria o vapor gerado, tá? Geração e consumo são termos associados quando naquele sistema que eu estou trazendo, eu tenho reações químicas, então eu vou ter geração de produtos e consumo de reagentes. Não é o nosso caso, visto que é uma transformação de cunho físico. Então, logo de cara, esses termos aqui eles vão ser cortados. Então, quem é o acúmulo? Acúmulo é aquilo que está presente no meu volume de controle, que nesse caso aqui seria dentro da caldeira. Então, observem que se eu tiver valores de entrada menos saída ele é igual ao acúmulo, esse aqui vai ser a nossa equação principal. Então, se eu tiver que a entrada ela é igual à saída, o meu acúmulo ele vai ser zero. Significa que eu estou com o sistema numa condição estacionária ali, em equilíbrio. Mas se eu tiver uma entrada maior do que a saída, vou ter um acúmulo positivo e o nível dessa caldeira ele vai estar tendendo a subir, certo? Do seu inventário inicial. Enquanto que se a saída ela for superior à entrada, obviamente que o acúmulo ele vai ser negativo e o nível vai estar com tendência de queda. No entanto, por mais simples que seja esse equacionamento, que eu não tenho transformação física, tem alguns pontos de atenção que é em relação às unidades de medida. Então, se eu tiver transmissores de vazão que está me trazendo a informação já a nível máximo, seria o melhor dos mundos, que a gente vai ter realmente ali uma relação direta. Mas se eu tiver uma relação ali a nível volumétrico, aí eu vou ter algumas variações ali por conta das condições termodinâmicas serem diferentes. Então, isso é um tópico que eu vou trazer num conteúdo específico, num vídeo específico aqui no YouTube, no qual a gente vai estar trazendo esses dimensionamentos desses medidores de vazão e de que forma as propriedades termodinâmicas elas interferem ali na capacidade do instrumento de medir de forma precisa e eficaz, tá? Mas basicamente a gente precisa ter essa informação e o conhecimento de que são sistemas, são variáveis ali em condições termodinâmicas diferentes. Então, eu estou alimentando água líquida, numa condição ali perto já da sua saturação, e estou saindo já com vapor a uma pressão maior, e também uma pressão maior não, uma pressão levemente menor ali em relação à água que está alimentando,
mas com a temperatura superior já na sua condição ali acima da saturação. Então são cenários diferentes, mas considerando que eu tenha essas informações já a nível máximo, então o próprio medidor e os transmissores de vazão ali, os controladores já estão trazendo essa informação para a gente, já fazendo essas correções devidas. Então, considerando que eu tenho uma efetividade ali, um certo equilíbrio e segurança dessas informações, eu vou considerar elas ali como validadas e vou adotar como um sistema ali eh, validado para poder fazer essas considerações a nível de balanço de massa. Aí o que acontece? À medida que a gente faz com mais frequência esse tipo de acompanhamento, não só a gente evita uma condição de precisar parar o equipamento por falta de informação, mas também a gente consegue prever condições de falha de indicação. Então, se eu tenho uma frequência, um hábito de fazer o balanço de massa de um determinado equipamento, eu vou conseguir confrontar as informações com a indicação de nível, por exemplo, nesse caso em específico, e aí, consequentemente, eu vou estar vendo se aquela realmente informação, aquela variável que está sendo trazida para mim, ela tem uma validação prática ali e realmente está confiável. Então, o balanço de massa ele não só evita que a gente tenha um intertravamento no equipamento por falta de informação, nesse caso aqui é uma variável crítica, e que lembrando, em condições normais a gente já teria um intertravamento ali por falta de indicação de nível, por ser um equipamento altamente crítico, categoria A, conforme a NR13, mas por fim didáticos vamos considerar que não teve o que tinha o intertravamento e ela não atuou. Então, se a gente ter esse conhecimento, dessa percepção de como evitar uma condição de precisar parar a planta por falta de informações, ela é fundamental. Bem como trazer também informações que a gente consiga prever possíveis falhas de indicação ou de tendência, tá bom? Então, para hoje, o nosso escopo era esse. Realmente é uma equação simples de fazer, porque é um equipamento que eu trabalho somente com uma alimentação e uma saída. Então, o equacionamento desse balanço de massa ele é realmente mais simplificado, mas que ter esse conhecimento simples, mas que é definitivamente eficaz, faz com que a gente consiga manter o processo em operação por um período maior, tá bom? Coloca aí nos comentários se vocês gostaram do conteúdo, se tem alguma contribuição a fazer, se já vivenciaram um cenário como esse, e podem colocar também sugestões para os próximos conteúdos que a gente vai estar trazendo esses comentários de vocês e estar gerando os próximos conteúdos e colocando aqui na plataforma, tá bom?